Olá, bom dia. Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Esses são sintomas de duas doenças muito parecidas, a dengue e a febre chikungunya. No dia 27 de março, o Rio Grande do Norte decretou epidemia de dengue. O Diálogo Cultural de hoje vai conversar com a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue, Silvia Dinara. E também contamos com a participação de Marco Dantas, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sinara. Bom dia. Bom dia. Sinara não, Silvia Dinara, desculpe. Silvia, o Rio Grande do Norte, a imprensa está noticiando essa questão da dengue e da febre chikungunya, mas a dengue que está mais exposta, sendo colocada aí, quantos casos realmente tem hoje suspeitos de dengue e qual é a região que mais se coloca assim susceptível? Bem, nós temos observado, né, não só através do nosso estado, esse aumento da incidência dos casos notificados de dengue, mas também uma questão a nível nacional. A gente está vendo aí outros estados, como São Paulo, e esse aumento foi realmente a nível nacional. Só para colocar que, assim, nós temos dengue durante o ano todo, né, geralmente, mas existe um período que há uma intensidade maior desses casos, quando a gente chama de epidemia. Tem aquela, surto de dengue da epidemia. Aquela curva epidemiológica que se coloca durante Isso, o ano, é isso? Exatamente. Nós acompanhamos as notificações de todos os municípios e existe uma ferramenta que se chama diagrama de controle, onde nós estamos acompanhando essa curva, tem uma linha média e tem um limite superior. Então, quando os casos notificados ultrapassam esse limite superior da média móvel, nós falamos vivenciando uma epidemia de dengue. E a epidemia de dengue ela pode ser causada por alguns fatores ou conjunto desses fatores, né? A gente sabe que no Brasil, de uma forma geral, nós temos o clima favorável, muita doença, e nós já tivemos aqui no estado a introdução dos 4 sorotipos, né? O sorotipo 1, que é da dengue, o 2, o 3 e o 4. E o que pode estar causando essa epidemia? Pode ser a circulação de mais de um sorotipo, pode ser a alternância desse sorotipo predominante, e principalmente uma população susceptível a esse vírus. Marcos. As comunidades devem estar atentas, principalmente as comunidades do interior, da capital, porque, na verdade, é preciso acompanhar e ver o que ocasiona a dengue com as pessoas. Como essas pessoas devem procurar o médico? Em que hora? A gente sempre recomenda, né, que se o paciente está observando esses sintomas, né, como você já colocou, está com febre, dor de cabeça, dor do músculo, dor nas articulações, podendo ter também dores abdominais, que é importante a gente estar ressaltando aqui, a questão de vômitos. Então, a dengue é uma doença muito dinâmica. Dentro de um período, a pessoa fica boa e também a pessoa pode, infelizmente, estar evoluindo para óbito. Então, perceber o que está com esses sintomas, é importante estar procurando o serviço de saúde mais próximo à sua residência. Para estar tendo todas as orientações, a gente sabe que dengue hoje não tem um tratamento específico, a doença é tratada através dos sintomas que a pessoa vai estar sentindo. Não tem uma vacina para dengue ainda. Até o momento. Está sendo feito um estudo no Butantan, em São Paulo. Provavelmente, talvez o próximo ano já se tenha essa vacina, mas existe uma questão que a gente não sabe se vai ser para toda a população ou se vai ser apenas para um grupo prioritário, como crianças, idosos, gestantes. Mas a importância de estar procurando o serviço de saúde é porque existe um protocolo de manejo clínico desse paciente, onde é reforçada a questão da hidratação oportuna, a questão de exames laboratoriais em tempos oportunos para estar acompanhando, avaliando, reavaliando esse paciente para que o óbito não venha a ocorrer. E geralmente, quando a pessoa tem dengue uma vez, adquire pela segunda, pela terceira, existe uma probabilidade maior de estar desenvolvendo as formas graves da doença. E quantos óbitos foram registrados no ano de 2014 e se já aconteceu no ano de 2015? Bem, no ano de 2014 nós tivemos notificados 43 óbitos. Só que a partir do momento que a pessoa vai a óbito, são feitas hipóteses diagnósticas, né? Ou se confirma ou se descarta para dengue. Então, desses 43 óbitos,
notificados no estado o ano passado, nós tivemos a confirmação, não apenas, de 27 óbitos, o que é um número bastante elevado. Bem né? significativo. E, como ele perguntou, durante esse ano nós tivemos a notificação de 7 óbitos. Até o momento, 1 foi confirmado, 3 foram descartados e estamos ainda aguardando o resultado dos outros 3 óbitos. Para que se evolua a óbito, claro, a pessoa tem que estar uma susceptibilidade muito grande, mas não é de cara assim que a pessoa tendo um tipo de dengue que possa evoluir para a situação mais grave. Quer dizer, há algumas características, questão de uma pessoa mais idosa pode ser susceptível mais a evoluir uma dengue hemorrágica ou um bebê, nesse caso? Tem essa diferenciação? Isso, porque a gente chama de grupos de risco, né? Que são crianças, idosos e gestantes. Também vai muito das características do indivíduo, se já tem algum problema, seja de alguma doença crônica que ela tenha, de diabetes, hipertensão, então varia muito. Mas que esse risco ele existe e por isso que é importante estar sempre buscando a orientação médica. E o serviço de saúde pública, a gente sabe que hoje em dia o serviço não está tão bom, isso não vem desse governo, já de outros governos. As unidades básicas de saúde, os profissionais, eu sei que tem um empenho muito grande do Departamento de Controle de Dengue e da própria Secretaria de Saúde em formar multiplicadores exatamente para essas notificações. O serviço de saúde básica, os postos de saúde estão preparados para essa demanda? O Estado ele vem realizando as capacitações, então a gente capacita, como eu faço parte da subcoordenadora de vigilância epidemiológica, nós capacitamos as vigilâncias epidemiológicas dos municípios a estarem sempre atentos a estar notificando esses casos suspeitos de dengue. Desde o ano passado, e sempre a gente tem reforçado a capacitação desse manejo do paciente com dengue para os técnicos de enfermagem e também para os profissionais de enfermagem, para os profissionais médicos. Então, o Estado ele vem capacitando para que esses profissionais de saúde, esses sistemas estejam realmente preparados. Mas existem outros fatores que a gente sabe, como é a questão de exames, outras coisas, que é uma questão voltada mais para a gestão mesmo. Há alguma diferenciação que se o vírus 1 é mais forte que o 2 é mais forte que o 3 é mais forte que o 4? Ou uma pessoa pegando 1, aí já pegando 2, já é suscetível a ter uma doença mais grave ou não? Todos têm toda a mesma sintomatologia e todos são graves, digamos assim. Em relação a esses 4 tipos de vírus da dengue, não existe uma questão de um ser mais grave do que o outro ou não. Eles são subtipos apenas diferentes, né? A gente sabe que os vírus sofrem muita mutação. E o que vai dar gravidade em relação à doença é a questão do sistema imunológico já estar sensibilizado. Então, se eu já tenho uma vez e vou ter dengue novamente, vou adoecer por um sorotipo diferente, meu organismo já está sensível, então há uma resposta imune maior, o que vai contribuir para a possibilidade de ter as formas graves. E com relação, Marcos, você que estava perguntando dos pastores sobre a questão a gente voltar à questão da vacina. Marcos. Voltando à questão da pergunta de Alexandre, é sobre a questão da vacina. Já de uma vez descoberta a vacina e direcionando ela aos grupos etários, quais seriam esses grupos que receberiam prioritariamente? Certo. A vacina, existem vários laboratórios que estão na batalha por essa vacina, né? E ela está sendo realizada para os 4 sorotipos, o tipo 1, 2, 3 e 4. São feitos vários testes. Onde nós temos mais avançado é o Instituto Butantan, que já está na fase de teste, só que ainda existe uma questão de legalidade com a Anvisa. São procedimentos bem burocráticos também. Um pouco, né? Isso. Mas a questão em relação à população toda, ou uma população como a gente estava discutindo, é em relação a custo-benefício, porque tudo isso são coisas que têm um custo muito alto, né? Impacto, mas como né? ele já estava colocando, assim, para essa população de risco, né? Que seriam crianças, idosos e gestantes. Ainda está sendo muito analisado para a gente estar afirmando, mas que provavelmente seja esse público. Seria o primeiro passo para esse público que talvez se barateasse futuramente e talvez atingisse toda a população. O Diálogo Rural vai para o seu primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o surto de dengue no Rio Grande do Norte, com Silvia Dinara, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle à Dengue, e ainda com a participação de Marcos Dantas, que é coordenador do Sinteste RN. Silvia, no bloco anterior eu fiz uma pergunta, mas você respondeu, digamos, até pela metade. Não, porque vamos complementá-la. Então, assim, sobre a questão da região, que eu acho que é muito importante saber. Há alguma região que tem o maior surto de dengue ou está, digamos assim, o Rio Grande do Norte como um todo tem uma distribuição, digamos assim, equânime? As notificações estão realmente bem distribuídas, né? Mas tem alguns municípios que a gente tem observado essa maior incidência da doença, que a gente fala que é o número de casos por 100 mil habitantes. Nós tivemos, desde o início do ano, o município de Currais Novos, Serra de São Bento, Lajes Pintadas, Parelha, Bodó, Cerro Corá, Jardim de Piranhas, Natal, Alexandria, Acari, São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Riachuelo, Caiçara do Rio dos Ventos, entre outros municípios. Então, a gente está vendo que está bem distribuído no estado todo. Isso é uma questão, nós estamos vivendo, nós mais de Marcos, que é do interior, um período de seca extremamente prolongado. E nisso incide que as pessoas começam também a armazenar água. Esse também poderia ser um dos vetores que pode estar causando esse surto de dengue? Com certeza, assim, entre outros, mas é um fator que contribui bastante. Porque muitas vezes se o morador ele tem aquela água e está vendo lá que tem os martelinhos, como a população chama, e para se desfazer daquela água, para ele chega ouro. A ser ouro, exatamente. Então, pode ser que muitas vezes ele não se preocupe em estar tentando retirar, fazendo medida, porque aquela água ela é extremamente necessária por uma questão de sobrevivência. Mas, como a gente já tinha discutido, né, que a questão é que não é porque eu tenho o vetor que eu vou ter a disseminação da doença, porque a gente também precisa que essa fêmea, que é a fêmea que transmite, ela esteja infectada pelo vírus e também a pessoa que ela for picar, ela esteja susceptível a outro vírus, né? A pergunta rapidinha. Quem pegou dengue tipo 1, novamente não pega tipo 1? Não, a gente cria a imunidade. Então só pega quem pegou tipo 1, como Marcos aqui pegou os 4. 4. Né? Foram sorteados. Tá melhor que a seleção brasileira. Na verdade, eu tive 4 vezes e 4 sintomas diferentes. Nossa. E todos com exame laboratorial, não? Só em 2. Em 2 você teve. Esse agora é o último que eu tive, o chikungunya, porque, na verdade, todos os sintomas de inchação no tornozelo, na munheca. Mas não ficou. Não foi confirmado. Você não está. Não. Porque é a questão que a gente estava até discutindo. Da subnotificação. O que isso prejudica exatamente no combate e no mapeamento dessas áreas. E se há algum município no Rio Grande do Norte que está tendo dificuldade nessa questão da subnotificação? Bem, só para colocar, realmente as duas doenças elas têm sintomas muito parecidos, né? Antigamente não se tinha ainda nenhum registro autóctono da doença, mas no final de 2013 se começou a ter casos importados. No final de 2014 passou a ter casos confirmados de chikungunya no Iapoque, na Bahia, em outros estados também, mas no Nordeste assim, a Bahia que apenas na Bahia. E a gente vê assim que uma doença nova, geralmente ela não tem uma proporção de grande disseminação assim tão rápido, né? Então, do início do ano para cá, na próprio estado da Bahia, não atingiu todos os municípios. Só Vitória da Conquista, principalmente, e outros municípios, mas não chegou a estar disseminada em todo o estado da Bahia. Então, assim, até o momento, no nosso estado, a gente não tem nenhum caso confirmado. Nós sabemos que temos notificações. Nós tivemos em torno de 2.000 notificações da doença, mas até o momento nenhum caso foi confirmado através de exame laboratorial, e as doenças elas são muito parecidas. São transmitidas pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. A chikungunya, febre da chikungunya, ela também é transmitida pelo Aedes albopicto, que é parente, digamos. Primos, né? Isso. E assim, eles têm hábitos diferentes, porque o Aedes albopictus está mais em regiões silvestres. E o mosquito da dengue, a gente sempre fala que é o gato de casa. Ele gosta de locais urbanos, ele é um mosquito urbano. Ele gosta de gente, de estar
sempre escondido ou embaixo de uma Ele mesa. É bem sociável. Bem digamos assim. sociável, bem sociável, né? E, assim, elas têm sintomas muito parecidos. A dengue, ela também dá essa dor na articulação, deixa o corpo realmente muito dolorido, mas tem um período e passa. Já a chikungunya, a febre do chikungunya, essa palavra quer dizer estar curvado, então são dores em todas as articulações, tem a presença muito do edema, e essa doença, essas dores, elas se prolongam por muito tempo, podendo chegar até média 3 anos. Então, a gente está acompanhando a questão de como está sendo essa sintomatologia nesse município do estado da Bahia, que está tendo essa doença, e a gente está observando que realmente tem pessoas com sintomas há 6 meses, e assim, incapacita, a pessoa não consegue trabalhar, não, assim, mexe muito com a rotina da pessoa. Por exemplo, o que a dengue tem de letalidade, de morte, a chikungunya não tem, mas a incapacidade seria maior. Exatamente. Eu até conheço pessoas que já há bastante tempo continuam doendo as articulações. Eu acho que mexe até com o metabolismo. A pessoa fica todo o tempo e até no trabalho ele dificulta o trabalho. A chikungunya, ela tem essa questão, mas como a gente tem que ver a questão dos exames para a gente poder estar... Silvia, a gente falou da questão que eu estou colocando, é aquela questão da subnotificação. O município que não notifica os casos de dengue, possivelmente para a Secretaria de Saúde ou para aqueles que possam fazer o controle, não está acontecendo nada naquele município. Ele pode estar sofrendo um surto e, se não notificar, a Secretaria pode deixar que está tudo bem lá. Como a gente já discutiu, existe uma portaria do Ministério que fala da obrigação da notificação. Então, se houve uma pessoa com essa sintomatologia, seja de dengue ou febre do chikungunya, é importante a notificação, porque daí vão ser desencadeadas algumas ações. A gente costuma sempre colocar que o primeiro local que tem conhecimento desse paciente é a assistência. Então, se eu tô doente, o primeiro local que eu vou procurar é o serviço de saúde mais próximo à minha casa, e vou lá falar que estou com febre, podendo estar associada a dor muscular, dores nas articulações, e lá nesse serviço de saúde eu vou ser notificado. Desculpe, Silvia, é só um parênteses aí. Esse serviço de saúde, por exemplo, eu que tenho plano de saúde, que não procuro uma unidade básica de saúde do município, os hospitais particulares também, os entes particulares de saúde, são obrigados também a fazer essa notificação? Notificam também. E a minha pergunta, Silvia, é sobre a sorologia. Por exemplo, fui notificado, a agente de saúde me procurou para fazer a sorologia. Realmente, eu é que fui meio negligente com a agente de saúde. Ela me procurou todos os dias, mas o meu horário, quando eu voltei a trabalhar, não dava, porque às 7 horas eu tinha que estar já em Caicó. Um desencontro. O desencontro, mas que a agente de saúde me procurou, sim. Ela sempre ela foi me notificou, e até hoje eu não fiz a sorologia. Eu queria saber de você, que você fizesse uma explanação sobre quantos dias a partir da notificação que você sente para ser feita a sorologia. Isso é importante a população saber. Isso. Nós temos a indicação é que a sorologia seja feita a partir do 6º dia, mas depende de muito organismo. O que é feito na sorologia? Existem o exame de PCR para diagnosticar dengue, que identifica uma parte da proteína do vírus, tentar explicar de uma forma simples. Existe o isolamento viral, onde o próprio nome do exame já diz, a gente isola o vírus. E existe a sorologia. Nessa sorologia, a gente vê a questão do anticorpo. Então, toda vida que a gente sofre por alguma doença, nosso organismo ele vai tentar combater produzindo esses anticorpos para reagir com esses organismos estranhos, né? E o exame da sorologia, ele depende muito, mas pode ser feito... porque depende de cada organismo, até quando vai se achar a memória. E existem 2 tipos de memória, que é a IgG e a IgM. Uma é memória antiga e a outra é uma memória mais recente. Mas acredito que até cerca de 20 dias, porque é uma questão muito laboratorial, provavelmente até 20 dias possa estar sendo realizado esse exame para detectar esse anticorpo.
Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. A gente volta conversando um pouco mais sobre essa questão da dengue e fala essa questão, Silvia, que eu acho que é importante falar sobre da subnotificação, né, que é importante a gente alertar. Também queria falar sobre A gente volta falando sobre a subnotificação, que é importante os prefeitos no interior, o sistema de saúde, sobre essa questão que é para ajudar a Secretaria Estadual de Saúde a combater essa epidemia de dengue. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Rural de hoje, que continuou o bate-papo sobre a epidemia de dengue no nosso estado, com a presença de Silvia Dinara, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle à Dengue, e também contamos com a participação de Marcos Dantas, que é coordenador do Sinteste RN. Silvia, a gente começou a falar sobre a questão da subnotificação, que é um assunto extremamente importante. Gostaria que você concluísse essa questão do pensamento sobre a importância dos municípios terem a subnotificação. Certo. Bem, então, como a gente estava colocando, né, aquela pessoa que está doente por dengue, ela vai procurar o serviço de saúde, a assistência. A partir daí, a assistência, o serviço de saúde vai estar fazendo a notificação de acordo com a portaria do Ministério e vai estar repassando para a vigilância do município, a vigilância epidemiológica, né, que está acompanhando as notificações de todos os agravos. E, se tratando de dengue, existe o controle vetorial nos municípios, que é o serviço realizado pelos agentes de combate às endemias. Então, essa ficha de notificação vai ser passada para os agentes de combate às endemias e lá tem o endereço da pessoa que foi notificada suspeita de dengue e o controle vetorial vai realizar uma visita em loco nesse domicílio para saber a questão de foco do mosquito ao redor da casa, né? Eles calculam uma área, na verdade, no bairro. E qual a importância disso? Se isso tudo funcionar oportunamente, vai impedir que esse caso ele se espalhe por todo o município e chegue o município a vivenciar uma epidemia ou um surto de dengue. Então, cria uma barreira naquela isso. localidade. Então, é como se tentasse conter esses casos lá. Existem, dependendo do que for encontrado, existem as medidas que o controle vetorial pode estar fazendo. Seja um bloqueio de caso, que é uma questão quando se realiza a aspersão com um pulverizador costal dentro de um determinado raio, tudo isso tentando conter que esses casos se espalhem pelo município. Certo, Silvia Dinara, nós queremos saber o seguinte, a população também quer saber, tanto da capital quanto do interior. O papel importante que a população tem para inibir que haja uma maior proliferação. Mas existe um número, um telefone, uma via de acesso que a população entre em contato ou com a Secretaria Municipal ou com a CESAP para que, notificado, visto um foco, pessoas da população entrem em contato para que haja um trabalho em cima daquele local. A gente sempre fala como se fosse o Disque Dengue, né? Todo município ele tem essa questão. Eu posso falar o número nós temos Natal, Parnamirim, Mossoró. Então, geralmente o município ele tem esse contato para ter esse canal entre a população e também as pessoas do controle vetorial. E recentemente foi realizado o Fórum de Dengue com o pessoal do LAIS, que é o laboratório da Universidade Federal, está se desenvolvendo um sistema, que é o Observatório de Dengue, que já está no site da CESAP, que é um local onde a população pode estar denunciando essa questão desses focos de dengue. E foi apresentado para os municípios e acredito que, por ser uma ferramenta de grande utilidade, os municípios possam estar aderindo futuramente. Mas de imediato agora existe esse Disque Dengue nos municípios, o município ele tem esses telefonemas e é feito todo um trabalho de divulgação dentro do município. É a questão do carro fumacê, que as pessoas pensam que o carro fumacê é a solução para todos os problemas, né? Está ocorrendo uma epidemia ou casos naquele bairro e as pessoas já dizem, não, cadê o carro fumacê que não aparece, já fica botando culpa no Estado, porque a dengue está se proliferando porque eu não tenho carro fumacê. Mas em que caso o carro fumacê é usado? E ele não combate a larva, né? Ele só combate o mosquito adulto. Isso. Então, assim, se a gente for só para contextualizar a população mesmo,
existe essa cultura, como você colocou, que o carro fumacê é uma prevenção, e na verdade não é. O carro fumacê, ele é uma das tarefas emergenciais que o Estado desenvolve, mas não é assim como você colocou, né? Aqui está tendo gente adoecendo com dengue, está adoecendo, traga o carro. Não é tão simples assim. Nós temos uma nota técnica e são colocados os critérios para que seja realizada essa operação no município. Primeiro, a incidência da doença, ela tem que estar de média a alta. Dentre os principais fatores, né? Vou estar colocando aqui. A questão de sorologia, de exame confirmado, para a gente ter a certeza de que está tendo realmente a transmissão de dengue. O município ele não pode ter pedido essa operação há 6 meses atrás, tem que ter esse intervalo de 6 meses. E assim, os casos realmente têm que estar distribuídos em todo o município, para que outras medidas do pessoal do controle vetorial, que não foi possível conter esses casos e tem que estar espalhado no município. E assim, a nossa preocupação, como você já colocou aí, né? O que é mais fácil é a gente estar atingindo uma população adulta do mosquito que está voando, disperso, e que tem que coincidir aquela pulverização, encontrar um mosquito voando e... O mosquito tem que estar no local que está sendo pulverizado, né? Ou o que é mais fácil ter o controle, uma larva que está lá concentrada, imobilizada, porque não está voando ainda. Então, a gente sempre vê essa questão do controle, que o controle ele é mais ideal quando o mosquito está na fase de larva. E assim, quando se faz essa operação de UBV, tem essa questão, né, que a gente tem que estar encontrando o mosquito para que ele realmente possa estar sendo atingido por essa pulverização, e também existe uma questão de resistência. Então, a gente sabe que o mosquito ele pode criar resistência a inseticida, então por isso que tem esse intervalo. Então, essa operação ela dura um período, até estar caindo a incidência da doença no município. Mas se eu não cuidar do meu domicílio, seja eu morador, seja eu setor privado, seja eu o setor público, com pouco tempo vai ter mais mosquito voando e pode estar tendo esse ciclo, tendo mais... A incidência da doença pode estar dando continuidade. Então, assim, é uma medida de corte na transmissão da doença, para benefício da população. Então, se tem muita gente adoecendo e tal, então essa operação ela é feita para dar uma queda nesses casos de dengue. Mas, concomitantemente a essa operação de UBV, essas ações de prevenção, a gente sempre orienta, tem que continuar, não podem parar, né? Para ser permanente. É um processo contínuo. Silvia Dinara, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Por nada. Marcos Dantas, que é coordenador do Sinteste, obrigado pela presença aqui no Diálogo Rural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @sintestrn, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Até o próximo domingo.